Olá, aqui é Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de planejamento financeiro. O tema do nosso vídeo hoje é Previdência Privada, Planejamento de Aposentadoria. A centralidade é decisão sobre fazer portabilidade ou não de planos antigos que oferecem uma tábua atuarial mais favorável ao cliente do que os planos novos, planos atuais. Na verdade, não existe uma resposta única para essa pergunta. Hoje a gente vai discutir um pouquinho uma situação que poderia ser diferente do usual, ok? O que eu quero realmente é ir contra o pensamento de que existe uma resposta única, porque o comum de bate-pronto a gente responder que não pode se cancelar, ou, desculpa, não pode fazer uma portabilidade de um plano de previdência antigo que tem uma tábua atuarial favorável. E hoje a gente vai analisar um pouco mais profundo se bate um martelo em cima dessa afirmação ou se há algo sim a ser analisado. Tá? Então vamos entender melhor do que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. Tábua atuarial é uma tábua estatística, são índices estatísticos que definem qual é o valor da renda que a seguradora vai ter que pagar para aquele aposentado no futuro, com base na expectativa de vida que a seguradora entende que aquele segurado vai ter. Então imagina que você chegou aos 70 anos de idade e vai se aposentar, e a tábua, vou até pegar um exemplo aqui, tá? Um homem de 70 anos vai se aposentar. Se o plano de aposentadoria deles é a tábua até 83, a seguradora identifica que essa pessoa vai morrer mais jovem do que os planos atuais. Ela considera que uma pessoa de 70 anos vai aposentar, ela vai ter uma sobrevivência de mais 15,1 anos. Então, 70 aos 85, a seguradora considera que essa pessoa iria morrer, ok? Se ela aposentar na tábua que chama AT2000, a seguradora imagina que ela não morre mais com 15,1, é 15,9 anos a mais. Até 2000, mais um ajuste de 10%, em vez de ser 19, em vez de ser 15,1 na T83, 15,9 na T2000, nessa T2000 ajuste de 10%, seria 16,7. E na BRS, que é a tábua que é utilizada atualmente, seria 17,2. O que significa isso? Uma pessoa, então, de 70 anos entrou numa aposentadoria, num plano atual, o saldo daquele plano de previdência vai ser dividido, no plano atual, em 17,2 anos. Deixa eu tirar a notificação aqui que atrapalha o vídeo. Vai ser dividido, então, um bolo por 17,2 anos que aquela pessoa vai viver. É assim que a seguradora entende. E se for um plano antigo, até 83, 15,1. Então, imagina, se você tem lá, vamos dizer, um saldo de R$1 milhão no seu plano de previdência. O que é melhor? Você dividir ele por 15,1 ou dividir por 17,2? Quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado. Então, se você dividir por 17,2, que é a tábua atuarial, o valor da renda vai ser menor. E se você dividir por 15,1, o valor da renda vai ser maior. Então, a tábua atuarial ela é muito importante. Ela ajuda muito, tá? Então a gente sempre fala de bate-pronto. Tem que se preservar um plano de previdência que tem essa tábua. O que acontece é o seguinte, a maioria das seguradoras, e principalmente os bancos, eles restringem o plano, um PGBL, por exemplo, ele chama PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Um plano desse, ele prevê que pode receber aportes ao longo do tempo. Então, se você tem um plano e você vai se aposentar aos 70 anos, até os 69 anos e quase virando 70 anos, você poderia ter o direito contratual de investir dinheiro nesse plano. Contudo, como as asseguradoras hoje e os bancos identificam e percebem que para eles não vale a pena receber aporte nesse plano, porque eles entendem que a expectativa de vida é muito maior do que o que eles previam no passado, porque a expectativa de vida foi aumentando, eles fazem jogo duro e falam que não
podem aceitar um aporte nesse plano. E aí, quando eles fazem isso, o que acontece? O cliente solicita o benefício contanto que ele já acumulou ali. Mas para o cliente, se ele pudesse aportar mais dinheiro nesse plano, seria mais interessante. O que eu vejo é que muitas pessoas vão na justiça reclamar sobre essa questão e acaba que o juiz manda o banco ou a seguradora respeitar o contrato, que é receber aportes daquele cliente. Então, se uma pessoa tem um plano desse hoje, ela pode cancelar esse plano? Eu entendo que não, porque ela tem um plano desse quando ela atingiu 70 anos, é muito bom que o patrimônio dela financeiro, que vai ser direcionado para a proteção de renda na velhice, seja injetado nesse plano, seja aportado nesse plano, para gerar o rendimento a partir desse plano que tem questões contratuais que favorecem o aposentado, o cliente nesse caso. É certo que lá na frente o entendimento dos juízes vai ser dar a direção para os clientes? Não sei. Não sei de futuro, não sei cabeça de juiz, não sei para onde que vai caminhar esse entendimento. Mas hoje a gente tem percebido isso acontecendo. Eu vejo pessoas que elas vão, bate na porta da seguradora, eu quero fazer um aporte. A seguradora fala assim, não aceito. Vai na justiça, a justiça manda a seguradora receber. Tá? Não sei se isso vai mudar. Então manter um plano desse é muito bom. Agora, se uma pessoa tem recurso acumulado nesse plano hoje, e a aposentadoria ainda tem um caminho longo a ser percorrido até atingir os 70 anos, por exemplo, convém continuar mantendo o recurso nesse plano ou convém fazer uma portabilidade parcial desse plano? Parcial. Se você fizer portabilidade total, o plano é cancelado. Se você fizer uma portabilidade parcial mantendo um valor pequeno no plano, o plano não é cancelado e você mantém suas garantias contratuais dele. E aí, a gente então imagina o seguinte, eu vou pegar aqui dados que eu analisei hoje, tá? Uma pessoa de 48 anos que planeja aposentar aos 70. Então, nós estamos falando aqui de uma caminhada relativamente longa. A gente está falando de 22 anos, não é isso? 70 entre 48 menos. 22 anos, isso mesmo. Até aposentar. Se essa pessoa escolher manter o dinheiro nesses planos tradicionais, esse plano que eu peguei hoje, eles cobram uma taxa de administração de 3,5%. O retorno desse investimento é muito ruim. E aí eu rebobinei o retorno, que a gente tem que ter uma premissa para projetar para frente, tá? Então eu tomei como uma premissa o quê? A média de retorno desse plano que tem essa tabuatorial favorecida dos últimos 4 anos. Comparei com um plano que eu tenho indicado para meus clientes, qual que foi a média do rendimento deles nos últimos 4 anos e qual foi a inflação nos últimos 4 anos. Então, eu vou até vou ler aqui a conclusão que nós chegamos hoje foi a seguinte. Se esse cliente ele fizer um investimento, continuar mantendo o investimento que ele tem, que é 250 mil, ele manter esse investimento de 250 mil no plano de tabuatorial favorecido, aos 70 anos, esses 250 mil se transformariam em 497. Duplicaria ao longo desses 22 anos, isso eu estou falando a juros real, tá bom? A premissa que eu usei aqui, então, é que o fundo dele rende 6,6% ao ano. O fundo que eu sugeri para ele renderia 10,13% e uma inflação de 3,33%, ok? Então, ele teria isso lá na frente e esse plano dele ainda prevê lá no futuro o pagamento de um juros real de 3%. Ele teria, no final das contas, uma renda, esses 250 mil dele hoje, daria para ele uma renda de 36.295 lá aos 70 anos, a partir de 70 anos. 36 mil enquanto ele viver, ok? Se ele fizer, então, uma mudança e hoje uma portabilidade parcial e pegar esses 250 mil e ter 250 mil em outro plano, um plano que não tem uma tabuatorial favorecida, não tem uma taxa de juros prevista lá no futuro, mas que tem um potencial de crescimento maior porque não cobra uma taxa de administração muito alta e tem uma gestão uma melhor gestão, ok? O que esse cliente teria? Em vez de 497, ele acumularia
R$ 1.015.000. Que mesmo eu não estou colocando juros lá na frente, apesar de no futuro ele ainda poder questionar e fazer um leilão entre seguradoras e buscar alguns juros real. Aqui eu estou considerando sem juros, porque os planos hoje eles não têm a prerrogativa de juros escrita no contrato, ok? Eles deixam para decidir isso no momento de solicitação do benefício. E o cliente ele tem liberdade de poder pleitear a taxa de juros de mercado quando vão solicitar o benefício. Isso é tema para um outro vídeo, que depois eu coloco aqui para vocês. E aí, em vez dele ter, então, depois disso tudo, ele escolheu acumular num ou acumular no outro. Ficar onde está e não fazer a portabilidade, ele teria uma renda de 36 mil ao ano. Se ele migrar, pela nossa projeção, ele teria uma renda de 53. Eu estou falando 53 contra 36. O benefício de migrar, seguindo essas premissas que nós utilizamos, que é o resultado dos últimos 4 anos paralelamente dos 2 planos, e projetando isso na perpetuidade até os 70 anos, é muito relevante. É muito relevante. Então, olha que interessante. A gente começa o vídeo falando que não pode cancelar um plano de previdência que tem uma tabuatorial favorecida. Não pode mesmo, mas não pode, vírgula. Mas convém, dependendo do prazo que você tem ainda para percorrer, tá? Se o saldo hoje já é representativo, tá? Fazer uma portabilidade parcial e buscar uma estratégia de investimento que tem o potencial de crescer mais o patrimônio, porque os 250 numa estratégia que entrega pouco resultado, iria para 500. E os 250 numa estratégia mais elaborada, com custos mais ajustados, iria para 1 milhão. E a partir de 70 anos, está certo que a tabuatorial ela é melhor no outro plano, mas o tanto que se acumulou foi maior. E nesse caso ainda, cabe ainda pleitear uma taxa de juros junto a alguma seguradora e cabe ainda discutir, pegar esse 1 milhão que foi acumulado num plano paralelo, portabilizar ele de volta para o plano que tem a tabuatorial favorecida, que eu entendo que é o que deveria ser feito, porque se o contrato prevê isso, o cliente deveria ter o direito, não precisava nem reclamar na justiça, essa é a minha visão, tá? Mas já que tem jogo duro quanto a isso, ele poderia reclamar na justiça e ainda devolver o 1 milhão naquele plano. E aí, caso ele devolva 1 milhão naquele plano, deixa eu fazer uma conta aqui, aquele 1.015.000 seria dividido, então, por 16,7 anos. Ele teria... desculpa, eu tenho que colocar juros compostos. Espera aí, 1.015.000, CHSPV, 16,7, 3 IPMT. Ele teria 82 mil de renda. Então, imagina, ele mantendo o plano hoje parado, 36 mil de renda ao ano. Ele fazer uma migração e não ter direito de voltar para outro plano, ainda justificaria, ele teria, depois de impostos, 53 mil. E se ele conseguir crescer fora e ainda depois ele conseguir voltar para o plano antigo, porque ele deixou ele ativo com uma contribuição pequena, ele teria 74 mil de renda. Nós estamos falando que ele duplicaria o rendimento dele apenas por uma estratégia de fazer uma portabilidade parcial no momento, fazer o dinheiro crescer em uma estratégia melhor elaborada e monitorando, porque antes da entrada no pedido de benefício, portar de volta para aquele plano que tem a tabuatorial favorecida. Esse vídeo ficou um pouquinho complicado, envolveu algumas contas, mas eu acho ele muito importante. Então, se você perdeu o raciocínio, volte um pouquinho, dê uma estudada em cima disso, porque se você tem um plano de previdência privada antigo e já te orientaram que você não deveria mexer nele, o que eu oriento é o seguinte: mexa não nele, mas mexa por enquanto, mas mexa na análise. Analise se realmente a decisão é manter ou se a decisão é migrar. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.